Os peixes cartilaginosos, como os tubarões e as raias, não apresentam osso dérmico. Eles possuem dentículos denominados de escamas placoides, conferindo a eles uma superfície cutânea áspera, como a gente pode observar nessa imagem. As escamas placoides se desenvolvem na derme, mas se projetam na epiderme até alcançar a superfície, e sua estrutura é semelhante à de um dente, sendo constituído por esmalte, dentina, vasos e nervos. Essa escama, ela possui a função de reduzir a turbulência que é causada pelo atrito com a água, resultando em uma velocidade maior enquanto o animal nada. Na superfície de sua epiderme, há numerosas células secretoras e células epidérmicas estratificadas e apresentando cromatóforos na parte inferior dessa epiderme. A derme desses animais é composta por tecido conjuntivo fibroso, em especial fibras elásticas e de colágeno, formando uma trama, dando resistência à pele, também exibindo cromatóforos em sua região superior. Todas essas estruturas a gente consegue notar a partir dessa imagem apresentada. Os peixes ósseos possuem sua estrutura do tegumento, a derme subdividida em uma camada superficial de tecido conjuntivo frouxo e uma camada mais profunda de tecido conjuntivo fibroso denso, apresentando cromatóforos dentro de sua derme. Suas escamas não perfuram a epiderme, mas ficam muito próximas da superfície, que dão a impressão de que a pele é dura. Dentro das células epidérmicas, em camadas se encontram glândulas unicelulares, as células secretoras e claviformes, sendo fontes de cutícula mucosa. Os peixes ósseos apresentam 3 tipos de escama, sendo elas a escama ganoide e dos teleósteos, que constituem 2 tipos de escamas dentro desse grupo, que é a cicloide e a citenoide. A escama ganoide é caracterizada pela prevalência de uma camada superficial de esmalte, sem uma camada subjacente de dentina. Elas constituíam, no passado, peixes antigos, e há a possibilidade de observar os discos de crescimento. A última classificação de escama é dos teleósteos, que não apresentam esmalte, dentina e nenhuma camada óssea vascular, apenas o osso lamelar. Este possui 2 tipos de escama. A primeira escama é a cicloide, que é composto de anéis concêntricos ou círculos. A segunda escama é a citenoide, que possui uma franja de projeções ao longo de sua margem posterior, e é possível determinar a idade dos peixes dos teleósteos a partir da contagem dos círculos que a escama possui, pois são depositadas anualmente nessas escamas. Agora nós vamos falar sobre o grupo dos anfíbios. O tegumento de todos os anfíbios compartilha características comuns, como alta permeabilidade, além de estar envolvido em processos orgânicos, como trocas gasosas, osmorregulação, termorregulação e proteção mecânica e química. Os anfíbios apresentam glândulas mucosas na epiderme. Geralmente, o tegumento é formado por uma epiderme com epitélio estratificado e uma derme com 2 regiões distintas, a derme esponjosa e a derme compacta. Na derme esponjosa, é possível encontrar células pigmentadas e glândulas mucosas, cuja secreção impede a dissecação do animal e forma uma barreira de proteção. O tegumento úmido é uma característica essencial para a exploração de ambientes terrestres, pois só assim é possível que os eventos fisiológicos desempenhados por este órgão ocorram. Além disso, glândulas granulares ou de veneno contribuem para a proteção do indivíduo contra predadores e contra o crescimento e entrada de micro-organismos patogênicos. Já na derme compacta, observa grande quantidade de matriz celular, formada principalmente por fibras colágenas, vasos sanguíneos e nervos. A morfologia e histoquímica do tegumento e suas glândulas, bem como a distribuição de células cromatóforas, podem variar entre espécies e região do corpo do animal, sendo muitas vezes determinada pelo habitat. De forma geral, a epiderme desse grupo apresenta uma camada fina de queratina e de mucosa, que facilitam os processos de respiração cutânea. Alguns anfíbios possuem glândulas paratoides, localizadas no dorso, que são as glândulas de veneno que eu citei.
Além de conferir proteção, a pele também é responsável pela percepção de estímulos do meio externo, devido à presença de corpúsculos sensoriais e da respiração cutânea. Os répteis apresentam uma pele seca, com poucas glândulas quando comparadas aos mamíferos e anfíbios. Possuem a pele densamente queratinizada pelas escamas e com uma camada lipídica para prevenir a perda de água. A pele dos répteis encontra-se dividida em 3 componentes: a epiderme, a derme e o espaço subcutâneo. Na epiderme, observa-se a existência de escamas, as quais são pobres isolantes térmicos, mas diferente das escamas dos peixes, que podem ser retiradas raspando-as, as escamas dos répteis são parte integrante de sua pele e possuem como funções a proteção contra abrasões e a atuação na permeabilidade, tendendo a serem mais grossas dorsalmente do que ventralmente nos animais. Em algumas espécies, as escamas estão desenvolvidas em grandes placas e escudos na cabeça, e nas serpentes as escamas são alargadas ventralmente para auxiliarem no processo de locomoção. A derme consiste em um tecido conjuntivo denso, com vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e células pigmentares. Em algumas espécies, a derme possui placas ósseas chamadas de osteodermos, que fornecem proteção ao animal. Nos quelônios, essas placas estão fusionadas com as vértebras para formarem assim o casco. O espaço subcutâneo é tipicamente limitado na maioria das espécies reptilianas e a pele é relativamente inelástica, tornando assim a administração subcutânea de fluidos mais difícil em comparação à maioria dos mamíferos. A epidíse é a troca de pele dos répteis e está sob o controle da glândula tireoide. Os répteis possuem células pigmentares denominadas de cromatóforos, que se situam entre a derme e a epiderme. Não apenas auxiliam na camuflagem animal e nas exibições sexuais, mas também na termorregulação. Bom, e agora nós vamos entender um pouquinho melhor de quais são os tegumentos das aves. E para começar, uma das coisas que mais se destacam nas aves é a presença de penas. Esse anexo ele tem a função de proteger contra fatores externos, de regular a temperatura corporal, pode servir também como uma camuflagem e pode atuar até mesmo no dimorfismo sexual. Outra coisa que a gente pode citar nas aves é a pele dela, que é uma pele mais fina, que é formada pela derme e pela epiderme, e apresenta também a glândula uropigiana, que é responsável pela secreção lipídica, que impermeabiliza as penas, sendo que isso é mais voltado para as aves aquáticas. E outra característica marcante nas aves é a presença do bico. Esse outro anexo ele é constituído por ossos da maxila superior e inferior e tem como principal função auxiliar na captura de alimentos, dentre outras funções. E ainda sobre o bico, é interessante mencionar também que, em decorrência do processo evolutivo, o formato do bico ele varia muito de acordo com cada espécie. Alguns, então, são adaptados, por exemplo, para captura de insetos, outros para captura de sementes, ou até mesmo alguns podem servir como redes de pesca. E as aves também, elas possuem garras, e as garras são capazes de dilacerar tecidos, agarrar superfícies e presas. E além disso, além de todos esses tegumentos e anexos, algumas aves também podem apresentar crista e barbela. As duas atuam no controle térmico desses animais e a crista, especificamente, ela é mais voltada para a reprodução e se torna algo atrativo para a fêmea. Os mamíferos são seres altamente adaptáveis e podem ser encontrados por todo o planeta. Os mamíferos se caracterizam pela presença de pelos pelo corpo e de glândulas mamárias nas fêmeas. A quantidade de pelos no corpo varia de espécie para espécie. As baleias, por exemplo, apresentam pouquíssimos pelos ao redor do focinho, sendo a pele predominantemente lisa. O pelo funciona como isolante térmico, dificultando a dissipação do calor da superfície da pele para o ambiente. Essa característica permite que a temperatura corporal dos mamíferos se mantenha constante.
Eles ainda mantêm sua temperatura corporal constante graças à sua pele, no qual é formado por duas camadas principais, epiderme e derme, onde se encontram glândulas sebáceas e sudoríparas que auxiliam na regulação da temperatura. As principais características dos mamíferos são o corpo totalmente ou parcialmente coberto por pelos, um importante fator de proteção térmica, as glândulas mamárias, que secretam o leite, que é um líquido nutritivo no qual alimentam seus filhotes, ou seja, essa é a principal característica do tegumento de um mamífero.